Olá, eu sou Vinícius. Eu sou Yasmin. Eu sou a Beca e esse é o Radiocast. Um livro muito intrigante, que na minha opinião devia ser lido por todo mundo desse planeta. É um livro que acrescenta muito na sua vida e pode mudar seu olhar para certas coisas do mundo. Sim, esse livro ele foi escrito em 1960, quando estava ocorrendo nos Estados Unidos ainda a luta pelos direitos iguais dos negros e com os brancos, né? E esse é um livro que a permanência do tema dele, hoje em dia, é muito triste, porque ele fala sobre racismo, né? Sim, é um livro que dá várias alfinetadas na gente e ao mesmo tempo é muito leve, porque é uma criança que narra ele, né? Então a gente consegue ter uma ideia de como é que tudo acontece através de uma visão tão pura às vezes, né? Aí a gente não sabe se é meio preocupante ou mais descontraído mesmo, né? Mas o título em inglês do livro é Killing a Mockingbird, que significa algo do tipo matar um passarinho, tá ligado? Só que junto às palavras Killing a Mockingbird, no inglês, eles compõem uma expressão que seria meio como matar a esperança, sabe? Só que em português o nome do livro é O Sol é para Todos. E fala pra nós, Vini, quem que é o autor dessa obra tão boa? A autora dessa obra é a Harper Lee. Ela nasceu em 1926 em Ironville, nome difícil, no Alabama. Ela estudou Direito na faculdade da própria cidade e, nos anos 50, se mudou para Nova York, onde ela escreveu a obra. Mas vamos ao que realmente interessa, né? Então, essa história ela é narrada a partir da visão da Jean Louis, que a gente conhece mais como Scout. E ela é uma criança que tem 6 anos de idade e ela mora com seu pai, Aricus Finch. Ele é um advogado e com seu irmão mais velho, Jan. E todos eles moram na cidade fictícia de Macon, no interior do Alabama, em meados de 1930. A história ela é ambientada no sul dos Estados Unidos, na década de 1930, como já disse o Vinícius. E nas aulas de história você já deve ter escutado que a região sul foi a região mais afetada e envenenada pela violência e pelo preconceito racial. Nossa, que loucura, né? Então, e a gente, falando um pouquinho mais sobre os personagens, a Scout no início, ela é uma criança que ela só quer brincar. Ela usa calça, então muitas vezes a gente vê no livro algumas críticas em relação a essa postura dela, que ela não age como uma moça, e ela deveria se vestir de outra maneira, mas ela é uma criança que não dá bola pra isso, ela só quer brincar com seu irmão, e ela é uma criança muito explosiva. Então, ao longo do livro, a gente vê várias vezes que ela pega a criança de algum colega no colégio e arrasta no chão ou sai na mão com alguém. É uma coisa que acontece muitas vezes e até o pai dela fala que ela tem que tratar um pouco essa personalidade tão explosiva, né? Mas ao mesmo tempo ela é uma criança que se diverte muito, né? Eu queria um pouco dessa personalidade. Ah não, eu tô bem suave sendo o sorte da galera. E com o passar do tempo, ela vê o irmão dela crescendo. O irmão dela, o Jan, a gente pega ele nessa época de adolescência, então muitas vezes ele fica em dúvida em algumas atitudes que ele tem que agir. Se ele tem que agir como uma pessoa mais responsável, com mais coragem, sabe? Ou se ele pode brincar com a irmã dele e às vezes também sair na mão com ela. Então a gente encontra ele muito nessa dúvida, assim, dessa idade que é comum também, né? Sim. Eu vou passar um breve resuminho aqui sobre o que acontece em alguns eventos do livro, só para vocês terem uma noção aqui sobre como é o desenrolar da história. Bom, a Scout, né, que é a personagem principal, ela passa boa parte do tempo brincando com seu irmão, o Jan, até a chegada de Jill, um novo amigo que entra na fantasia dos dois. Isso até chegar à época da escola, onde Scout tem que fingir que não sabe ler, pois ela foi repreendida pelas suas professoras. E os três, eles tinham curiosidade sobre um personagem que chama Boo Hadley, um vizinho que nunca sai de casa e tem várias lendas sobre a sua aparência e seus hábitos. As crianças inventam várias tentativas para fazê-lo sair de casa, mas todas falham. Isso não quer dizer que não tenha os visto. O Boo, no caso, né? Coisas da comunidade comum acontecerem.
Viajei aqui, foi mal. Coisas de uma comunidade comum acontecem, como incêndio, cachorros loucos e um julgamento que mudaria para sempre a vida de todos os personagens. Atticus, o pai de Jen e Scout, é um advogado que vai defender Tom Robinson, um negro acusado de estupro de uma mulher branca. Gente, nessa parte dá muita vontade de dar spoiler, mas eu vou me segurar aqui porque é um livro muito bom e dá vontade de contar tudo, sério. Bom, agora sabendo do que se trata a história, fica evidente que o livro não brinca na hora de fazer as devidas referências sobre o racismo no mundo, né, gente? Alguns trechos que deixam isso bem destacado são... Um deles é, abre aspas, Scout, devido à natureza do seu trabalho, ao longo da vida, um advogado tem sempre um caso que afeta a nível pessoal. Penso que este é o meu. Com certeza, vai ouvir algumas coisas desagradáveis na escola, mas me faça um grande favor. Mantenha a cabeça levantada e os punhos para baixo. Não ligue que te digam sobre o que te digam. Sobretudo, não deixe que eles te irritem. Tenta, para variar, lutar com a cabeça. Verá que é uma boa solução, embora custe aprender. Atticus, vai ganhar o caso? Não, querida. Mas então por quê? Porque fomos derrotados há 100 anos, não significa que agora não possamos tentar ganhar, disse Atticus. Esse trecho está na página 46. E ele é um trecho onde fala que a menina precisa pensar um pouco antes de agir e por mais que ela receba algumas piadas pelo seu pai estar enfrentando essa guerra que com certeza não tá ganha, porque deixa evidente que eles já foram derrotados, mas eles vão continuar lutando pela igualdade social, mesmo eles não sendo negros. E para ela pensar com a cabeça, porque vai ser muito mais gratificante ela tentar aprender com essa situação. Esse trecho é muito pesado, né? Porque ele fala que a menina, uma criança, né? Ela tem que aguentar várias coisas só para eles terem direitos iguais. Isso é um ponto muito, muito triste, né? Sim, demais. E falando um pouquinho sobre outro trecho também, ele começa assim. Para que você traz criança branca para aqui? Elas têm sua igreja, a gente tem a nossa. A igreja é nossa, né, senhorita Cal? A Calpurnia respondeu. Deus é o mesmo para todos, não é? Nessa cena aqui, o que aconteceu? A Calpurnia, ela é uma empregada que trabalha na casa do Atticus e acabou que teve uma hora que ela ficou sozinha com as crianças e levou ela para a igreja dela. Então, na igreja dela só tinha negros, né? E o que aconteceu? Todo mundo estranhou, porque imagine como eles se sentiam acuados naquela época de você ver uma pessoa branca chegando e você já falar, o que eles estão fazendo aqui? Entende? Então, acho que nesse trecho isso fica muito... E também eu achei muito corajosa a posição da Calpurnia, porque ela estava ali defendendo aquelas crianças e também tentando, acho que, mostrar que dava para ficar todo mundo no mesmo lugar, que não precisava existir essa diferença. Então, eu acho que esse trecho ele fala muito sobre isso também. Bom, a gente decidiu analisar essa obra pelo seu formato diferente de mostrar o racismo, a injustiça e o preconceito racial, que é através de um olhar de uma criança que é o símbolo tipo, de pureza para a nossa sociedade. E, gente, vale totalmente a pena ler esse livro. Ele, assim, acho que tá no top 10 dos melhores livros que eu já li. E isso foi, podemos dizer com certeza, com uma convicção gigantesca, que foi uma ótima leitura e acrescentou muito para nós. Sim, esse livro é um dos principais romances norte-americanos do século XX. Então a gente só nos resta desejarmos uma boa leitura e, como diz outro trecho do livro, abre aspas, a única coisa que sobrepõe a regra da maioria é a nossa consciência. Fecha aspas. Até, gente. Obrigada pela atenção. Tchau, galera. Tchau.